Boa tarde, estamos aqui para mais uma edição do Next Talk. Meu nome é Aissa e o tema de hoje é a jornada do investidor, primeiros passos no mundo dos investimentos. Hoje a edição da gente vai ser um pouco diferente, vamos fazer uma roda de conversa entre mim e nossos convidados especiais, o Vitor e o Pedro. Se apresentem, por favor, meninos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Vitor, mais conhecido como Kenji aqui na Gentil. Vou fazer um ano que já estou aqui dentro da GN e atualmente estou realizando um projeto chamado Trabalho Recompensa. Bom pessoal, boa tarde. Eu me chamo Pedro, sou analista no time de novos negócios junto com a Aissa e estou aqui na Gentil há mais ou menos 2 anos. É um prazer estar aqui conversando com vocês hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de destacar a relevância de você começar sempre o quanto antes os seus estudos sobre investimentos, porque quanto mais cedo você começar, melhor. Bem, sobre esse tema de educação financeira, de preparação para iniciar os investimentos, meninos, falem um pouco sobre como vocês começaram e logo após eu vou falar um pouco sobre o meu início também. Certo. Posso começar? Bom, a minha experiência, o meu contato, digamos assim, com esse mundo dos investimentos, ele se deu início muito mais no viés de educação financeira do que investimentos propriamente dito. Foi mais ou menos em 2017, eu havia acabado de trocar de curso da engenharia civil para engenharia de produção e lá eu tive um contato muito maior com matérias e com o mundo de finanças. E aí em alguns eventos gratuitos que aconteciam na UFRN, eu comecei a ver a importância de estar se aprendendo sobre educação financeira, tanto para a vida profissional, você atuando nas empresas, quanto para a sua vida pessoal também de organização de finanças. E aí comecei a consumir conteúdo e o investimento ele veio por consequência. Show. No meu caso foi um pouquinho diferente do Pedro. Meus amigos começavam a conversar sobre esse tema de investimentos e eu não estava entendendo nada do que estavam comentando. Falavam termos específicos e eu lá sem entender. E aí eu tive a curiosidade de ir atrás, de entender um pouco mais sobre esse conteúdo e aí de fato me interessei até demais. Assim, eu comecei de fato a pesquisar sobre ações, o que era, temas específicos e tudo mais, e aí de fato foi algo que eu estou levando até agora, esse conhecimento. Ah, bacana. Eu comecei um pouco antes da pandemia, mas por curiosidade também, eu tinha um dinheiro parado e eu gostaria de começar a pensar em construir algum patrimônio, pensar em aposentadoria e tudo mais, e quando começou a pandemia, né, esses estudos só fizeram se aprofundar mais. A gente tinha ali um tempo ocioso, então eu fui me aprofundando, conhecendo mais, abrindo o mundo da renda fixa primeiramente, depois da renda variável, e assim estamos aqui. Bem, vocês gostariam de falar sobre algo no que diz respeito por onde vocês começaram também? Pode ser. Eu particularmente, como eu disse, eu comecei a consumir alguns conteúdos de educação financeira na internet, principalmente Instagram e YouTube. E aí eu tenho um grande amigo meu chamado Yuri, que na época ele já tinha alguns anos de investimentos e ele estava começando a querer dar treinamentos e cursos sobre isso. E aí ele começou a meio que modular um escopo de treinamento e convidou a gente justamente para vir assistir essa primeira versão, esse primeiro MVP, digamos assim, aqui no Sebrae. Então, lá em 2017, o treinamento teste que ele fez foi aqui no Sebrae, eu tive a oportunidade de assistir, e foi quando eu realmente conheci, digamos assim, os principais canais que eu acompanho até hoje, as principais empresas que eu acompanho até hoje. Então, eu lembro que na época, uma das empresas que eu tinha como referência de conteúdo era a Suno, que ela é comandada pelo Thiago Reis. Então, a Suno, na época, ela produzia tanto conteúdos para investidores iniciantes quanto intermediários e mais avançados. E aí eu comecei a consumir conteúdo, principalmente da Suno, de Thiago, do Primo Rico também, que é Thiago Nigro, e de Bruno Perini, que hoje ele faz parte do Grupo Primo, mas na época ele tinha um canal só dele. E aí comecei a consumir conteúdo gratuito, digamos assim, que tem bastante conteúdo na internet, inclusive eu acho que para você ter uma porta de entrada nesse tipo de conhecimento, você não precisa necessariamente desembolsar um grande valor,
Hoje a gente vê muita gente vendendo cursos por tickets muito elevados no Instagram, na internet, e isso não precisa ser sua porta de entrada. E mais um pouco à frente, quando eu comecei a sentir necessidade de um conteúdo mais embasado, eu busquei cursos gratuitos na Ambima e na B3, que eu acho que são duas organizações que a gente pode explicar melhor o papel delas no mercado financeiro mais à frente. E aí fiz esses cursos gratuitos e li um livro da Suno, que inclusive Kenji falou hoje também, que também leu, que é 101 Perguntas e Respostas do Mercado Financeiro. E você, Kenji, você se sentia seguro quando foi seu primeiro investimento? Você estudou bastante antes? Cara, não me senti seguro, de fato, porque essa primeira ação de você colocar o seu primeiro dinheiro lá, mesmo que não seja algo tão expressivo, mas fica aquele friozinho na barriga, de fato, né? O que vai acontecer com o meu dinheiro? Será que eu vou pagar imposto de renda já direto? Fica algumas coisas que você já fica imaginando do que pode acontecer. Mas eu aproveitei o momento que meu irmão também, ele investe bem mais tempo do que eu, tirei algumas dúvidas com ele para me certificar do que eu estava fazendo era algo promissor e que valia a pena, de fato, eu demandar uma boa parte do meu tempo, né, para realizar um objetivo meu pessoal. E, de fato, fez total sentido, né? Então, como o Pedro, eu consumi conteúdos da internet mesmo, que eram gratuitos, então não pensei de primeira mão já comprar um curso relacionado a isso. De fato, eu quis procurar vários pensadores, várias pessoas que influenciam nessa parte de investimentos para ter visões diferentes, que eu acho um ponto muito importante, né, de ter visões diferentes de pessoas diferentes para que você se embase melhor, né? Não Sim. priorizar apenas uma pessoa como argumento primordial seu. Justo. Né? Então, foi isso o meu caminho, então, mas foi de fato bem ansioso, né, na primeira mão, assim, mas quando houve a primeira, eu não quis sair mais dessa parte de investir, de fato. Eu também comecei como Kenji, como você, Vitor. Assim, mas para proteger também o dinheiro desses índices, né, da inflação e tudo mais, comecei pela renda fixa mesmo, muito nesse viés de procurar segurança e uma rentabilidade ali pouca, mas ali resguardando você de uma segurança bem bacana, sem arriscar aquele pouco que você tem, né? Bem, sobre a importância de entender sobre desvalorização e valorização do dinheiro ao longo do tempo. Quando vocês tomaram conta disso, tomaram realmente a real percepção que o dinheiro se desvaloriza ao longo do tempo e que vocês realmente queriam proteger seu patrimônio desses movimentos econômicos? Então, eu não era uma pessoa muito antenada nessa questão de inflação, Selic, poder de compra. Fui entender melhor isso aí depois que eu realmente paguei a matéria da economia na faculdade, mas desde o início, acho que cai muito bem o que Kenji falou, de que não existe, às vezes, verdade absoluta em alguns conceitos, principalmente se tratando de educação financeira e de investimentos. Mas desde o início, as pessoas que eu consumi conteúdo, elas sempre frisavam que o objetivo principal que elas viam na educação financeira e no mundo dos investimentos não era de você ficar rico ou criar fortunas, mas que você deveria gerar essa riqueza para você por meio do seu trabalho, e que o mercado financeiro ele seria um instrumento justamente para você proteger o seu patrimônio, principalmente da inflação. E aí foi quando eu tive o primeiro contato, digamos assim, com esses conceitos. E eu pensei, poxa, é muito bom aprender sobre isso, não só para que eu tenha mais organização de gastos futuramente, como também para eu conseguir proteger esse meu patrimônio, preservar esse meu poder de compra ao longo do tempo. É claro que, ao longo dos anos, o efeito dos juros compostos ali, ele vai ser o principal fator e ele começa a ter cada vez mais peso e aí sim gerar riqueza muito lá no longo prazo. Cara, minha visão relacionada a isso é que eu também nunca fui de perceber alguns termos específicos, né, relacionados à parte de inflação e tudo mais, mas eu comecei a me deparar mais com alguns produtos específicos que eu comprava e percebia que, caramba, tá muito caro isso, porque do nada, depois de uma semana, esse valor mudou,
eu me questionava e eu fui atrás, fui lá perguntar para meus pais também, relacionado a por que os produtos estão ficando mais caros e tal, porque eu iniciei faz 3 anos, né, a investir de fato, então alguns termos eram muito recentes para mim, mas quando eu comecei a entender um pouco mais, aí de fato eu comecei a perceber, caramba, de fato eu preciso que meu dinheiro não fique parado e que eu faça alguma coisa para ele, para que pelo menos ele rentabilize mais do que a inflação, porque é isso que de fato o meu dinheiro vai estar bem guardado, né? Onde de fato ele vai estar, eu vou estar mais seguro comigo mesmo. Sim. Quando vocês iniciaram nesses assuntos, vocês já iniciaram com uma meta clara? Por exemplo, eu estou investindo aqui para garantir a minha aposentadoria, para comprar minha casa, comprar um carro, fazer uma viagem. Porque a gente sabe que é importante, né? Você ter uma meta a ser cumprida, né? Para que você entenda que precisa realmente separar aquele dinheiro todo mês para atingir aquela tal meta. Justo. Quer começar? Não, pode falar. Certo. Da minha parte, hoje eu entendo que é importantíssimo você começar com a organização em relação aos seus gastos e o que de fato você vai direcionar para investimentos e ter metas bem definidas, saber por onde começar, por quais produtos. Na época, em 2017, eu não tinha tanta clareza dessa questão de metas. E aí eu comecei a entender melhor como deveria funcionar o fluxo do meu dinheiro quando eu li, acho que é um dos livros mais conhecidos de Thiago Nigro, que é aquele Do 1000 ao Milhão, sem cortar o cafezinho, que é justamente que ele explica que você tem que entender ali do seu orçamento qual é o percentual assim que você consegue de fato ter constância no curto e médio prazo de investimento e que você pode direcionar para isso. Após você recolher esse valor, que você de fato vai ver quanto que você pode gastar com outras coisas, como entretenimento, lazer e etc. E aí foi a partir daí que eu comecei a definir metas a partir do que eu tinha ali de ganhos mês a mês. No meu caso foi, eu queria que meu dinheiro ele não ficasse parado de fato, porque eu comecei a perceber que não era algo interessante de eu deixar lá parado meu dinheiro, e eu queria que ele valorizasse de acordo com o tempo, né? E aí eu comecei de fato a pesquisar sobre isso. Então, minha meta inicial era essa, minha visão inicial relacionada à parte de investimentos é que eu não gostaria que meu dinheiro ficasse parado. Mas aí, quando eu fui me aprofundar mais sobre o assunto, meu objetivo pessoal, de fato, é que no futuro, né, quando eu me aposentar, é que eu não dependa mais do meu trabalho braçal, assim por dizer, de estar ganhando meu dinheiro. Eu gostaria de ter uma renda, que ela estivesse lá rentabilizando e eu que pegasse esse dinheiro em algum momento para que eu, de fato, conseguisse viver tranquilamente. Uma renda passiva, né? Exatamente. No meu caso, eu comecei com 2 objetivos muito claros na minha cabeça. Eu queria fazer uma viagem grande quando eu terminasse minha faculdade. E o segundo objetivo principal era ter essa questão da aposentadoria, uma renda passiva quando eu já estivesse ali na casa dos meus 50, 60 anos. Bem, sobre essa questão de organização financeira no dia a dia, como é que vocês fazem isso rotineiramente? Vocês acompanham mensalmente, trimestralmente seus gastos? Algo do tipo, planilham, é no papel mesmo, na raça? Eu vou confessar, eu já fui uma pessoa de acompanhar por planilha. Então, justamente quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a estagiar ali e ter uma certa receita, digamos assim, que eu fui entender melhor para onde que eu deveria direcionar meus gastos e quanto que eu conseguiria aportar, mesmo que pouco. Eu acho que é importante frisar para o pessoal que um dos principais pontos positivos de você começar a investir desde cedo, mesmo que seja muito pouco, exemplo, R$50 de uma bolsa de estudos que você tem ou R$50 de uma bolsa de estágio que você tem, não é que esses R$50 ele vai te fazer rico, ele vai te gerar uma fortuna, ou você vai ter uma rentabilidade muito acima do mercado ali. Mas aquilo vai te criar um hábito para que no longo prazo, quando você tiver sua profissão, estiver ganhando um bom salário, você saber tomar boas decisões. E lá na frente, lá nos 50 anos, você poder ter algo que te ajude passivamente e você não dependa exclusivamente do INSS, que é um problema que o Brasil tem hoje, né? O INSS hoje ele já não se sustenta, imagina daqui a 20, 30, 40 anos. Exato. E eu acho que um ponto muito importante, né, para complementar Pedro, que ele comentou, é que o primeiro passo é que você, de fato, sabe o que você está gastando de hoje, né? Então, você lá anotar, ouvir no aplicativo que você utiliza como cartão, enfim,
e você analisar do que você está gastando hoje e ter em mente o que você pode estar diminuindo, né? Porque você parar para perceber, tem o hábito assim do consumidor, principalmente brasileiro, é colocar tudo parcelado. Isso é um ponto muito recorrente, assim, que isso é uma dor futuramente para quem quer investir, porque todo mês vai estar saindo aquele dinheiro que você parcelou, poderia ter sido um valor que você poderia estar colocando na sua carteira de investimentos. Então, de fato você sentar, né, e pensar o que eu posso estar diminuindo com meus gastos, o que é custo fixo para mim, o que é de fato necessário para que eu sobreviva com minha família, com meus filhos, e depois o que eu posso estar diminuindo de gasto para que eu possa estar melhorando a minha qualidade de vida futura, ao longo prazo, que de fato entra na nossa visão relacionada à parte de investimentos. Então, para mim, o ponto principal que deve iniciar para quem está interessado em investimentos é, de fato, saber o que está gastando, né? Acho que são aquelas 3 palavras-chave, né, que a gente conversou. Em cima dos gastos pessoais, o que é que eu posso eliminar, o que é que eu posso reduzir, mas eu tenho que ter, ou o que é que eu posso trocar, tomar uma decisão melhor, trocar de local de compra, trocar de marca, ou trocar de produto, mas que eu possa estar gerando melhores decisões financeiras. Então, assim, já fui essa pessoa de planilhar gastos, hoje não mais, mas eu acho que está mais enraizado nas decisões que eu tomo no meu dia a dia. Sim. A minha estratégia, assim, quando eu falo em relação a... Eu tenho como se fosse, na minha cabeça, um limite de gasto que eu tenho por mês. Sim, sim. Então, eu vou determinar assim, olha, eu não posso passar desse preço estabelecido para mim, né? Mesmo que o banco lá aumente minha fatura, assim por dizer, mas de fato, na minha cabeça, eu não posso passar daquele limite. E que eu tenho também, quando eu recebo o dinheiro, a primeira coisa é eu já invisto. Sim. Porque, de fato, minha cabeça ela não vai estar tentada a querer comprar uma coisa que não seja necessária para mim naquele momento. Então, a primeira coisa é eu já pego o dinheiro que eu gostaria de aportar, né, de investir na corretora e já investir. Para, de fato, eu já me satisfazer aquilo e, de fato, depois pagar minhas contas fixas, assim por dizer. Eu centralizo... Desculpa. No meu caso, eu centralizo as minhas contas em um banco só. Minhas entradas e saídas são centralizadas em um banco. E eu estipulo uma meta ali de reserva de dinheiro, uma super meta e mais ou menos um desafio. Se eu conseguir alcançar o desafio para poder aportar, bacana, mas eu me contento ali com a meta. Realmente bom você ter noção de que precisa resguardar uma parte do dinheiro, mas às vezes acontece um imprevisto ou outro que você acaba designando para alguma coisa, para uma necessidade, para algum evento que você quer muito ir ou algo do tipo. Justo. Não, vocês dois tocaram em pontos que tem até no livro lá do Mil ao Milhão. O primeiro é justamente esse, que ele fala lá que depois que você entende que, por exemplo, R$100 cabe no seu orçamento para ser investido, quando você recebe, a primeira coisa que você tem que fazer é justamente recolher esses R$100 e direcionar ele, seja para a sua reserva de emergência, seja para a sua carteira de investimentos, depois que você vai para os seus gastos e, se sobrar alguma coisa, para o entretenimento e lazer. E foi muito interessante esse ponto que você falou, porque casa com outra dica que ele dá no livro também, que é a questão que você tem que procurar ter constância, mas sempre olhando para o médio e longo prazo. Então, se aconteceu algum imprevisto na sua vida, que muitas vezes acontece, a gente não tem previsibilidade, não é porque você errou ali 1, 2, 3 meses que você deva colocar esse seu planejamento por água abaixo. Tranquilo. Se lá no 4º mês você consegue retomar, no 4º mês você retoma e segue. No horizonte de tempo de 12 meses, vai fazer muita diferença esses 3 meses que você não seguiu o planejamento. Sim. Mas quando você está olhando para 3 anos, 5 anos, 7 anos, aquilo ali foi ínfimo. O importante é que você manteve a disciplina. Com certeza. Outro ponto também, que era bom a gente falar um pouco, foi sobre o momento que a gente passou para construir nossa reserva de emergência. Que seria um passo ali, antes do que a gente está falando, né? Antes de aplicar nosso dinheiro, antes de aportar, é importante que todo mundo entenda que é primordial que tenhamos uma reserva de emergência. Eu usei meu período de reserva de emergência, montando minha reserva de emergência, para estudar realmente e, ao final da concretização dela, poder aplicar meu dinheiro. Para vocês, como é que foi esse momento? Quando eu descobri esse termo, né, de reserva de emergência,
Eu tinha entendido como o início do investimento. É o primeiro passo para você investir, porque não faz o menor sentido, né, na minha visão, relacionado a você começar a investir antes e não ter uma reserva de emergência, né? Então o conceito em si da reserva de emergência, né, é você ter um dinheiro guardado lá, mesmo que esteja parado ou que você pode estar investindo em algo que você consiga retirar de uma forma rápida, mas que você consiga estar utilizando em momentos de fato de emergência. Então, quando você tiver esse valor, que o próprio Thiago Nino comenta que é 6 vezes o valor do que você gasta por mês, né, de custo fixo, assim por dizer, quando você conseguir ter essa reserva, você pode, de fato, iniciar os seus investimentos. Porque você vai estar resguardado tanto para você ou para os seus familiares que convivem com você, e você vai estar seguro que você agora pode estar começando a investir e sabendo que tem um dinheiro lá guardado que você pode estar utilizando em qualquer caso de emergência. Exato. Eu também sigo essa linha dos 6 meses. Tem alguns educadores que falam um pouco mais, principalmente após o período da pandemia. Eu vi alguns pessoal influencer digital da área de finanças falar em 12 meses, que a gente passou um período que muita gente precisou de fato de uma reserva maior, mas em geral eu sigo essa dica dos 6 meses, e eu concordo demais com o que o Vitor falou, que realmente você não deve iniciar nenhum investimento, seja ele renda fixa, renda variável, se você não ter ali sua reserva de segurança, sua reserva de emergência, que é justamente para um caso de imprevistos, às vezes não tão graves, como por exemplo, amassou o carro, você poder de fato pagar o conserto sem comprometer sua carteira de ações, por exemplo. Vou ter que vender uma parte das minhas ações para pagar o conserto do carro, vou ter que tirar uma parte dos meus investimentos da renda fixa, ali do CDB, para pagar o conserto do carro, justamente não precisar fazer isso. Ou até mesmo entrar num cheque especial, rotativo de cartão, coisas do gênero. Então eu sigo essa linha também. Bacana. O próximo passo, né, para isso seria realmente aquilo que a gente já conversou inicialmente na nossa conversa, que fala muito sobre a democratização do conhecimento financeiro, acesso a plataformas, livros gratuitos, introdução ao mercado. Como o Pedro falou, ele consumiu muito conteúdo gratuito. Eu sou uma pessoa mais de livros, eu gosto muito de ler, então eu consegui ler as avaliações dos principais livros para iniciantes e consegui adquirir esses livros, né? E a gente vê isso refletindo também no aumento da quantidade de investidores no país. Lá por 2018, a gente tinha 700 mil pessoas físicas investindo. Hoje em dia, a gente tem 5 milhões e 400. Esse aumento foi ali de mais de 600%, né? E a gente vem dessa nova safra. Exatamente. Particularmente, assim, é mais uma visão pessoal, né? Eu atribuo muito isso principalmente à democratização do conteúdo por meio da internet. Acho que a internet traz prós e contras, você vê muita gente dando dicas de investimento e falando coisas que são furadas, mas também tem muita gente do bem trazendo conteúdo bom, conteúdo de qualidade. E, pelo menos no meu caso, quando eu ainda estava em idade de colégio, né, de ensino fundamental, ensino médio, não se falava em educação financeira. Então você sai da escola realmente sem estudar nada disso. No máximo ali próximo do Enem você vê alguns exemplos de questões de matemática que envolvam algo de juros, mas ainda assim não dá nenhuma abordagem conceitual. E eu acho que com essa onda de influências falando sobre finanças, sobre educação financeira, isso se democratizou bastante e também vejo que caiu muito as barreiras de entrada. Então hoje você consegue começar com pequenas quantias, você consegue acessar facilmente a conta do seu banco digital, seu Banco Inter, seu Nubank, e fazer com poucas dificuldades, digamos assim. Antigamente você tinha que ser um cliente de um banco que seu gerente enxergasse que você tem um patrimônio para investir, te procurasse para te orientar. Ter o mínimo, né, na conta corrente, ter um assessor de investimento, taxa de corretagem. Muito difícil, exato. Hoje em dia não, você tem corretora sem taxa de corretagem, sim, por exemplo. Isso. E um ponto importante, né, eu acho que para esclarecer para todo mundo é que, para deixar bem claro, né, não precisa ter muito dinheiro para investir. Isso é uma visão passada de fato relacionada à perspectiva do brasileiro em questão de investimento. Agora,
mudou completamente, como a gente está conversando aqui. E um dos pontos é que antes a gente teria que comprar uma ação, algo específico, por lote, né? Sim, Tem que comprar lá e a pessoa desbancar 10 mil reais assim, na lata para investir. Agora você pode estar pagando investimento de 5 reais, 10 reais, e que você consegue, de fato, estar investindo com pouco dinheiro. E eu acho que isso foi também um dos pontos que houve aumento também na aderência do pessoal estar querendo investir. E outro ponto também que eu vejo também que houve um aumento foi das pessoas quererem ter outra forma de ganhar dinheiro, né? Porque você consegue estar recebendo seus dividendos, consegue estar recebendo de forma passiva aquilo que você investiu, que é uma forma de que a empresa lá que você está investindo ou um título, enfim, está retribuindo pelo seu investimento que você deu a ele. Então, essa forma de retribuição é um valor que você recebe mensalmente, semestralmente ou não, dependendo da empresa, e que isso é uma forma que você ainda se motiva a querer investir mais, né? Mas também é uma forma de você ganhar dinheiro para estar utilizando para alguma coisa específica, né? Então, eu vejo que isso foi um dos pontos também que houve um aumento da aderência do pessoal. Sim. Essa diminuição de mínimo tanto aconteceu na renda variável quanto na renda fixa também. Você hoje pode comprar um certificado de depósito bancário, um LCI, um LCA, por um preço bem baixo, 50, 100 reais, você consegue ali investir em renda fixa, tesouro direto também. Então, hoje em dia você não precisa de muito para o seu aporte inicial, você pode com pouco ali, 50, 100 reais, você pode fazer seu primeiro aporte e começar a investir e pensar no seu futuro. Exato. E um ponto que eu acho que também liga com essa questão do aumento desse mercado aqui no Brasil é que questão de maturidade mesmo do mercado financeiro. Então, aqui no Brasil, historicamente, mesmo apesar do confisco da poupança ali na década de 90, a gente tem historicamente uma cultura de se guardar dinheiro na poupança. Então, pelo menos a geração dos meus pais, que já estão próximos dos 60 anos, a cultura é isso. Por quê? Porque eles enxergavam que outros produtos, outros meios eram de muito risco. Você tinha muito pouca informação, não tinha tanta confiança no gerente do banco, porque muitas vezes ele estava ali querendo bater uma meta. Sim. Ou algo desse tipo. Então era realmente o viés da poupança. Sendo que o problema você tem por meio da renda fixa produtos com risco baixo que paguem ali, consigam remunerar o seu capital próximo da Selic, que é a nossa taxa básica de juros, é a taxa livre de risco, que é a poupança em si. E você também tem uma proteção do FGC, que eu acho que é um ponto importante a gente falar, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então você tem alguns produtos de renda fixa que são protegidos pelo FGC. Então você consegue estar realmente colocando esse seu capital para ser rentabilizado num local muito melhor do que a poupança e que você realmente não consiga estar correndo riscos. Acho que o acesso a esse tipo de informação melhorou bastante. E o FGC é sustentado principalmente pelos associados, né? Pelo pessoal dos bancos, os principais bancos que aportam, principalmente, né? No FGC para trazer segurança aos investidores. Tem ali um limite de valor onde, caso o banco seja liquidado ou entre em falência, você tem o seu valor investido resgatado, né? Exatamente. Hoje, se eu não me engano, é 250 mil por instituição financeira. Por depósito. Pode ser por CPF ou por CNPJ. Então, por exemplo, se eu tenho um limite de 250 mil por CPF, mas se eu tiver uma outra empresa e outro CNPJ, eu também posso estar investindo nesse CNPJ. Ok. Vocês querem falar um pouco sobre os produtos de renda fixa também? Cada um fala de um, por exemplo, o certificado de depósitos bancários. Pode ser. Eu acho que eu comecei já falando um pouco da Selic, acho que cabe contextualizar. A Selic, basicamente, ela é a nossa taxa básica de juros. Então, o governo, o Estado, ele dá crédito, mas ele também toma crédito. E a Selic, ela vai ser a taxa que vai estar indexada até os produtos de dívida que o Estado emitiu, que o governo emitiu. Então, por exemplo, quando você compra um produto de renda fixa, que é o Tesouro Selic, você nada mais está fazendo do que emprestando dinheiro para o Estado. E essa taxa de remuneração dessa dívida está indexada à Selic. Então, existe o Copom,
que é o Comitê de Política Monetária Nacional, que ele é basicamente composto pelo ministro da Economia e o presidente do Banco Central, e mais 3 integrantes do Banco Central, são 5 pessoas, e eles definem quanto é essa taxa, principalmente para guiar a economia do país. Recentemente a gente teve um corte, se eu não me engano, acho que vocês podem me ajudar, saiu de 13,75 para 13,25, né? Exatamente. Foi de 0,5 pontos. Cortou 0,5%. Isso aí, justamente, a partir do momento que ele adequa essa taxa, você está adequando quanto que você está remunerando a dívida do governo com as pessoas físicas que compraram. Então, esse é o principal motivo disso indexar toda a taxa de juros no país. Então, você tem a taxa Selic e você tem depois o CDI, que o CDI ele é o Certificado de Depósito Interbancário. Ele basicamente é a taxa que os bancos emprestam dinheiro entre si. Essa taxa ela costuma ser 0,1% a menos que a Selic. Exato. Então, se a Selic está em 3,25, ela vai para 13,15, por exemplo. E aí o que é que acontece? Quando você entra no mundo de investimentos da renda fixa, o primeiro contato costuma ser o CDB, que é justamente Certificado de Depósito Bancário. E é bem comum a gente ver o CDB dessa forma. Esse CDB aqui, ele rende 100% do CDI. Ele rende 120% do CDI. Então, o CDI ele é 0,1 abaixo da Selic, e esse CDB que você está comprando, esse Certificado de Depósito Bancário, você está emprestando dinheiro ao banco, ele costuma render ali de 80% a 120% do CDI, a depender do banco, a depender da carteira digital. A principal taxa realmente para crédito privado é o CDI. Exatamente. Como se fosse uma cadeia, né? Então, tudo que o CDI fala, todo mundo vai meio que respeitar, assim como dizer, né? E acho que a gente já comentou sobre a parte da inflação, né? Então, existe também um termo que é o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor Amplo. Então, o que isso quer dizer? Basicamente, o governo ele entende, ele faz um índice de como é que está o consumo do consumidor atual, daqui do Brasil. E eles determinam uma taxa relacionada a isso, e isso está muito atrelado ao termo da inflação. Então, eles estão andando como de mãos juntas, esses dois termos, e também está atrelado à parte da Selic. Então, todos esses termos que a gente utilizou até agora, né, estão entrelaçados entre si, para que é importante, né, que vocês entendam mais, pesquisem mais sobre esses conceitos, para que vocês estejam bem claros, para que vocês se baseiem no que vocês querem, de fato, a investir, mas para deixar bem claro que esses 3 termos eles estão bem juntos entre eles. Sim. Como o Vitor falou, né, o IPCA é o Índice de Preços do Consumidor, então os principais impactos que ocorrem nele são relacionados à variação de preços, como o preço da gasolina, alimento, energia. Então, se acontece alguma variação nesses preços de materiais, bens que o consumidor, que nós consumimos, então o IPCA vai ser impactado tanto com o aumento da inflação quanto com a deflação também. Exato. E aí, quando você vai na área de produtos da renda fixa, que tem vários, você pode estar investindo por meio de um CDB, você pode estar investindo por meio de um LCI ou um LCA, que é uma letra de crédito. LCI do setor imobiliário, LCA do agronegócio. E você pode estar também investindo diretamente no governo, que é o Tesouro Selic. Sim. E aí, o Tesouro Selic, você tem ele pré e pós-fixado. E muitos deles são indexados ao IPCA. Então, é o IPCA+. Basicamente, você vai estar comprando uma dívida do governo, exemplo, IPCA mais 2025. Aí você vai ter um retorno, por exemplo, do IPCA mais 4% ao ano. Então, o IPCA ele é o índice mais comum da gente utilizar de inflação. Se ele tiver no ano atual em 5%, por exemplo, né, um exemplo aqui fictício, neste ano especificamente renderia os 5 mais 4, se você estivesse comprando um produto de um tesouro desse tipo. Basicamente, quando você adquire um título de renda fixa, a gente tem aquela segurança que aquilo vai render aquela taxa que a gente contratou, né? A gente consegue calcular para saber quanto é que a gente vai estar ganhando após o vencimento, né? Que tem cada investimento de renda fixa tem aquele prazo para que você retire aquele valor obrigatoriamente. E acho que é importante do que Pedro comentou relacionado às rendas fixas. Assim, acho que de uma forma bem simples, né? Então, quando fala sobre tesouro direto, a gente estava emprestando dinheiro para o governo, né? Então,
para ficar mais claro, quando a gente fala sobre CDB, a gente vai estar emprestando dinheiro para o banco. Para o Sim. banco. Né? Exatamente. LCI, a gente vai estar emprestando dinheiro para Financiar projetos, né? isso, Imobiliários. imobiliários. E da mesma forma com a LCA, para que algum negócio vai estar emprestando nosso dinheiro relacionado a esse tipo de setor específico. Então, você entender um pouco mais dos mercados, para entender como é que é a relevância deles para o nosso país, né? E você ver o que você acredita mais, né? Estudar, se basear é o mais importante. Outro passo também é acompanhar, né, as tendências dessas taxas, que a gente pode acompanhar pelo Boletim Focus. Que toda segunda-feira de toda semana é divulgado o boletim pelo próprio Banco Central, onde os economistas do Banco Central eles dão uma previsão de como vão se comportar essas taxas ao longo do tempo, ao longo dos anos. Isso. E já que você comentou sobre isso, né, sobre o Banco Central, acho que umas coisas que algumas pessoas perguntam também é relacionado ao que é aquela B3, né? B3 Sim. o pessoal fica comentando. Então, a B3 é a Bolsa de Valores brasileira, né? Então, não é um investimento, não é o que é aquilo, né? É o nosso banco, que ele vai estar centralizando todas as informações sobre compra e venda das ações, dos fundos, todos os investimentos, Operações financeiras. que vai estar ocorrendo no nosso país. Então, ele meio que vai ser a nossa empresa lá que vai estar administrando isso, né? Então, para quem possa ter dúvida relacionada ao termo de B3, é a nossa Bolsa de Valores brasileira. É Brasil, Bolsa, Balcão. Né? Exato. Que ainda assim é muito jovem comparado a muitos mercados no exterior, como por exemplo a Bolsa de Nova York, que começou ali no final do século XVIII. Então, a gente ainda, como o Pedro disse, como o Pedro mencionou, a gente ainda está engatinhando, começando, a gente ainda é muito jovem, adquirindo conhecimento, nossa base de pessoas físicas vem aumentando ao longo dos anos, isso é um indicador muito bom. E, fora a B3, nós temos também a Ambima, que é a associação, né, das empresas de mercado financeiro, e também a CVM, que é a empresa reguladora Exato. dessa área. Tem algumas instituições que fazem parte desse mercado, né? Mas essas são as três principais realmente. Mas só para exemplificar isso que a Issa disse, nos Estados Unidos eles têm a Bolsa de Nova York, que é a bolsa tradicional de lá, e eles já têm a Nasdaq, que é uma bolsa voltada para empresas de inovação, para empresas digitais. Onde a Apple está, a Microsoft. Isso. A própria XP, a XP abriu capital na Nasdaq. Então, realmente, a gente está ainda num momento embrionário aqui no Brasil. Se eu não me engano, eu posso estar errado, depois eu vou consultar com mais calma, mas até o número de pessoas físicas participantes das bolsas dos Estados Unidos chega próximo de 50% da população. Hoje em dia tem 60% até. 50% foi naquela época da crise, né? Exato. Do subprime. E aqui no Brasil é ínfimo esse valor, Sim. está muito distante disso. Então, dá para ver o quanto que dá para esse mercado crescer ainda, ganhar mais maturidade, mais produtos. Quando você tem mais maturidade, você tem mais concorrência, você tem melhores taxas. Isso. As taxas caem por água abaixo. Então, antigamente você ia comprar uma ação, enviar qualquer ordem de compra, você tem que pagar uma taxa de corretagem. Com a concorrência entre novos entrantes, novas instituições, principalmente a XP e suas subsidiárias, eles começaram a colocar a taxa grátis, né? Taxa gratuita, desculpe. E aí isso vai forçando o mercado, aí nivelando a régua e se tornando mais competitivo também. E aí você caem as barreiras de entrada, né? Mais empresas fazendo IPO, né? Isso. Exatamente. Dando capital. Exatamente. Bem, dentro ainda de renda variável, a gente tem vários produtos, né? Tem ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, né? Que são fundos de ações, e diversos outros produtos. Fundos de índice também. Acho que é importante a gente separar esses dois tipos de renda, né? Então, o que a gente tinha comentado seria a renda fixa, que a gente sabe o quanto a gente vai estar recebendo ao longo daquele prazo determinado pelaquele investimento. Então, a gente vai ter uma segurança maior em relação àquilo, porque, como o Pedro tinha comentado sobre o FGC, né? Sim. Então, alguns tipos de investimento de renda fixa vão ser assegurados pela FGC, não são todos, né? Então, é importante
vocês darem uma pesquisada melhor de quais investimentos de renda fixa asseguram o FGC e quais não, para que vocês tenham em mente isso. E quando a gente entra na renda variável, então a gente já está entrando em uma área que é variável, de fato. A gente não sabe o que pode estar acontecendo relacionado àquele tipo de investimento. Então... A analogia que eu gosto é que na renda variável você passa a ser sócio, literalmente, ou de uma empresa ou de um projeto. Se você estiver comprando, exemplo, uma participação em um fundo imobiliário. Então, de fato, não tem nada pré-fixado ali de ganho ou pós-fixado de ganho. Você está comprando uma pequena participação de um negócio ou de um projeto e que aquilo ali pode ter um ganho de capital em termos de valor de mercado ou pode ter um ganho de remuneração por meio de dividendos e juros sobre o capital e afins. Mas realmente ações é outro mundo, né? É importante a gente ter conhecimento, né? Buscar conhecimento o máximo possível, tanto da empresa quanto do mercado onde ela está alocada, né? Isso. Para poder ter mais segurança e também saber qual o risco você está assumindo ao investir em determinadas empresas, em determinados fundos. Eu acho que é um dos pontos mais importantes na minha visão relacionados quando você vai investir em renda variável. Você, de fato, tem que se aprofundar em qual empresa você quer investir. Sim. Você saber o histórico dela, você saber como é que está o financeiro dessa empresa, se ela está bem, se ela está mal, se ela está devendo muito ao governo ou a terceiros. Enfim, saber informações atualizadas daquela empresa, se é uma empresa transparente ou não, se ela tem... se ela está voltada para o meio ambiente ou não, se ela é a favor disso ou não. Então, você entender um pouco mais da sua empresa, mas também eu tenho a visão de você acreditar naquela empresa. Sim. Se você acredita nos princípios dela, se você gosta da forma que ela trabalha, se ela está pensando no que você prega como pessoa também, eu acho importante, porque você de fato vai estar acreditando naquilo que você... Apostando no futuro, né? naquilo. Então, na minha visão, você se sente mais confiante em investir quando você de fato... Não, eu estudei isso aqui, Sim. eu vejo que essa empresa é promissora. Então, eu vou estar investindo também porque eu gosto do que ela faz, né? Eu conheço o setor está crescendo. Isso, exato. É uma empresa que se atualiza, busca novas alternativas, crescer, né? Exato. O mercado de renda variável ele é muito complexo. É muitas coisas que você tem que estudar e que você tem que estar acompanhando, principalmente num país como o nosso, que você tem muita instabilidade política, insegurança jurídica de decisões. Então, às vezes, uma empresa está achando que deve X, sai uma nova decisão do STF em cima de algum imposto e ela passou a dever o dobro ou passou a dever metade. Isso pode ser bom, pode ser ruim. E aí você tem vários players que compõem esse mercado e pode suprir essa dor, digamos assim. Então, hoje em dia, com a XP, com o modelo de negócio deles, a gente vê muito agentes autônomos de investimento, que é o AI. Ele é uma das profissões que é regulado pela Ambima, né, que é a associação das entidades que participam do mercado financeiro. Então, a Ambima, basicamente, ela tem certificações para diferentes atuações, gestores de fundos, profissionais de educação financeira, planejadores financeiros e agentes autônomos de investimento, que são o famoso assessor de investimento. Então, basicamente, você vai investir o seu capital por meio desse escritório associado e ele é quem vai acompanhar o mercado, ele é quem vai sugerir uma carteira, uma cesta ali de produtos para você investir. Em troca disso, ele vai ter uma remuneração, que pode ser o FII variável, que é de acordo ali com o desempenho da sua carteira, ou pode ser também o FII fixo, que é outra modalidade, aí ele vai cobrar, exemplo, 0,5% da sua carteira ao ano. Sim. Mas a alternativa também, como a gente fez, é começar de forma independente, né? De pouquinho, estudando. Que é a parte principal, que é o ponto que a gente precisa tocar, né? Que é estudar primeiro, você ter consciência de onde está colocando o seu dinheiro. Hoje em dia tem muitas possibilidades de corretora com taxa de corretagem zero, onde você pode investir ali seu dinheiro sem precisar gastar tanto. E um ponto que é importante também, antes de fazer seu primeiro aporte, é você entender qual é o seu perfil de investidor, né? Justo. Então, como foi esse processo para vocês de descobrir qual o perfil de investidor de cada um de vocês? Eu descobri quando abri o aplicativo da corretora, de fato, né? Então, eu abri lá, você cadastra
e aí ele pergunta quais são os seus objetivos de fato Sim. relacionados à parte de investimentos. Então ele recomenda fazer a todos isso, então realizar esse perfil para que você entenda e você reflita de fato nesse momento o que você quer sobre o investimento, né? Então, por que você vai investir, né? Nesse momento que você está cadastrando a sua corretora. E aí, foi esse momento que eu comecei a me deparar sobre, como assim perfil? Para mim, todo mundo tem o mesmo perfil, todo mundo quer investir, né? Sim. Mas na realidade, existe 3 tipos, né, de perfis de investidores, que é uma pessoa que é um pouco mais tradicional, né, que é um perfil que ele é mais conservador, né, então é uma pessoa que ela prega muito por algo mais seguro, né, e que saiba que não vai ter nenhum tipo de perigo, mas que vai estar recebendo algum retorno, né, rentabilizado de acordo com o tempo. E a gente já entra num perfil que ele é um pouco mais moderado, né, que é o segundo perfil, que é uma pessoa que ela já está um pouco mais segura relacionada à parte de investimentos, então é uma pessoa que já pode estar introduzindo relacionados a ações, a renda variável. Produto de renda variável, né? Então, e é para deixar bem claro para todos, né? Isso é a minha visão relacionada aos perfis. Sim, Isso sim. não quer dizer que um perfil que ele é conservador e não possa estar investindo em renda variável. Isso não Exato. quer Mas isso, é um perfil que busca mais segurança do que rentabilidade. Então, isso é importante de prezar para todos, né? Isso aqui não é uma verdade 100%, essa é a minha visão, o que eu estou pensando, né? Relacionado ao assunto. Mas o moderado ele pode estar variando mais o seu tipo de perfil relacionado a investimentos, então pode arriscar mais já pelo conhecimento que ele já tem. E o último, que é o agressivo. Então é um cara que ele já sabe mais sobre o tema de investimentos, já tem mais conhecimento sobre esse assunto, ele já está mais seguro relacionado ao que ele quer investir. Sim. E as empresas que ele preza também, e de acordo com isso ele começa a distribuir sua carteira dependendo do seu tipo de perfil. Então quando você cadastra na corretora, ele já vai meio que indicar para você quantos por cento você pode estar investindo a esse tipo de investimento, quantos por cento você pode estar investindo em renda variável, fixa, enfim. Então essa é a minha visão relacionada a tipo de investidor. Que inclusive eu acho que vale até contextualizar, né? A CVM, por exemplo, que a gente não especificou o papel, ela obriga, por exemplo, que a corretora faça esse teste. Então, enquanto a Anbima vai lá regular a atuação, ela regula o funcionamento e fiscaliza para que justamente, digamos assim, o consumidor, o investidor, pessoa física, esteja protegido, esteja amparado. Então, é importante que você tenha algumas ferramentas de governança, como, por exemplo, um teste de perfil, para que aquela pessoa não esteja correndo um risco, digamos assim, desnecessário ou à toa, ou realmente esteja entrando ali numa furada, realmente sem saber o que ela está fazendo. Isso. E o seu perfil tem muito a ver com o que você deseja, tanto relacionado à segurança, quanto à sua rentabilidade também, o que você deseja e qual o grau de conhecimento que você tem sobre aquele investimento que você está fazendo, aquilo que você está aportando. Agora a gente vai dar uma pausa para o nosso quadro Destaque GN. É com você, Fernando. Aissa, muito obrigado pelo convite. Estou super feliz de participar com vocês aqui de mais um Next Talk. E vamos dar uma pausa na nossa conversa, que está muito boa, para falar do lançamento do ciclo 12 do Boticário, a linha Botica 214 Fiji Paradise. Resgatando, para quem não conhece, a linha Botica 214 ela tem uma de suas propostas transformar lugares paradisíacos em fragrâncias marcantes que nos transportem através de uma viagem sensorial. Então, resgatando na memória, o nosso último lançamento dessa linha foi o Botica 214 Firenze, baseado na cidade italiana, que foi um sucesso de vendas. Agora, a gente está lançando o Botica 214 Fiji Paradise, muito inspirado nas ilhas paradisíacas de Fiji, né? Para quem ainda não conhece, essa é a inspiração do nosso perfume. E aí, para ajudar você que está assistindo o Next Talk e ainda não conseguiu passar em uma de nossas lojas para provar, deixa eu explicar um pouquinho para você. O Botica 214 Fiji Paradise masculino, ele é um fugé especiado, com notas de cardamomo. A mesma nota lá do nosso The Blend,
porém, na minha percepção, um pouco mais fresco. Já o 214 Fiji Paradise feminino, ele é um floral especiado, com notas de frésia, pimenta preta e pera. Agora, eu não sei vocês, mas eu não perdi tempo, já comprei os 4. Então, se você tem aquele presente para dar, tá precisando de um perfume, pode passar em qualquer loja de todas as nossas praças, que eu tenho certeza que a gente vai ter um time especialista para apresentar essas e outras soluções de beleza para você, tá bom? Aissa, bola com você, tchau, tchau, muito obrigado pelo convite e até a próxima, valeu! Obrigada, Fernando, por apresentar mais um lançamento que é sucesso do Boticário. E bem, meninos, para fechar, eu gostaria que vocês fizessem um resumo sobre tudo aquilo que a gente conversou no momento de hoje. Certo. Bom, para mim, assim, não tem fórmula mágica na educação financeira e no mercado financeiro, na parte de investimentos. Tem um conceito que é um tripé que ele envolve segurança, rentabilidade e liquidez. Então, cada produto ele vai ter prós e contras e ele vai ter níveis de riscos diferentes. Por isso que é muito importante você entender o que é que você quer, se é mais liquidez, se é mais rentabilidade, se é mais segurança e qual o risco, como a gente conversou no bloco passado, que você está suscetível a correr ali para o seu capital. E aí, só para resumir, quando a gente olha para renda fixa e renda variável, você tem produtos, você tem ações que têm um risco elevado, exemplo, startups, e você tem ações com risco um pouco menor, que é o que eles chamam de blue chips, que são empresas muito grandes, muito consolidadas, com muita governança. Já na renda fixa também, você tem o exemplo que a gente conversou, CDB, LCI, LCA, e é claro, você tem que consultar o produto de cada banco para entender o risco, mas você tem debêntures de empresas endividadas, que é renda fixa, mas é um grau de risco alto em relação ao CDB, um LCI, um LCA. Então não tem fórmula mágica, tem que realmente estudar, buscar conhecimento para estar podendo dar passos assertivos nessa área. Sim. Isso. Eu acho que, complementando o que Pedro falou, atrelado tudo isso que ele comentou, alinhar isso com o seu objetivo pessoal de investimento. Exatamente. Porque é isso que vai lhe motivar, né, a querer ter um aporte maior durante cada mês, você entender que em algum momento você vai receber algum merecimento de volta, que vai ser algum dividendo, um JCP relacionado a isso, e que vai lhe motivar cada vez mais a investir e se interessar mais no assunto. Então, mas é muito importante que você estabeleça esse seu objetivo no investimento, né? Para que você não fuja, não tente escapar por algum momento de estar comprando uma coisa que não deveria. Então, eu acho que o resumo final do que a gente comentou é isso. O seu objetivo esteja alinhado aos princípios que Pedro comentou aqui. Sim. Na minha percepção, principalmente, né, antes de tudo, você tem que buscar o conhecimento. Então, se você sabe aquilo que você está fazendo, sabe onde é que você está aportando, sabe qual o perfil do título que você está comprando ou daquela ação que você quer comprar, eu acho que você assume um risco consciente e assumindo esse risco consciente, você se sente mais confortável para dar próximos passos, para poder querer crescer mais, poder aportar mais, então querer evoluir no que diz respeito ao seu perfil de investidor. Exato. Bem, para dar continuidade à nossa conversa, eu queria agradecer primeiramente ao pessoal que escreveu no formulário algumas perguntas. E cada um de nós vai coletar uma pergunta desse baúzinho aqui, dessa tigelinha, e vai buscar responder da melhor forma possível. Então, por favor, meninos, sintam-se à vontade. Comece aí. Começar. Lembrando que as perguntas vieram em anonimato, então a gente não sabe exatamente quem que fez, mas o pessoal que faz o suporte no Nextalk já selecionou algumas perguntas que eram mais recorrentes, digamos assim. A pergunta que eu tirei é: como estar seguro em meu primeiro investimento? Quais riscos devo analisar e quais pontos de atenção antes da tomada de decisão? Bom, é uma pergunta difícil, isso varia bastante de pessoa a pessoa, mas eu acho que vai muito do que a gente já conversou aqui. Como estar seguro em meu primeiro investimento? Cara, conhecimento. O primeiro ponto é, de fato, o conhecimento para que você possa estar realmente dando um passo
que você saiba o que você está fazendo. Seja porque você estudou, seja porque você contratou algum serviço de confiança. Exemplo, nesse mercado existem as casas de análise. A Suno é uma delas. Então você pode assinar a recomendação de carteira para startups, para blue chips, para empresas de dividendos. Você está confiando no profissional. Então eu acho que essas duas formas são formas de você estar seguro. E quais riscos devo analisar e quais pontos de atenção antes da tomada da decisão? Eu acho que é bem isso que Vitor falou e que eu falei na introdução desse bloco. Você tem a segurança, a liquidez e a rentabilidade e você tem os seus objetivos. Então você tem que entender qual é o casamento ideal disso aí para o investimento que você vai fazer. Exemplos, a sua reserva de emergência, a sua reserva de segurança, o foco não é rentabilidade. O foco é que você tenha segurança e que você tenha liquidez. Ou seja, se eu precisar desse capital, eu consiga transformar ele numa resposta simples, né, do conceito de liquidez, transformar ele facilmente no capital, na minha mão, na minha conta, para que eu possa efetuar um pagamento, efetuar o pagamento de uma emergência. Então, realmente, para diminuir esses riscos, alinhar os objetivos com, de fato, esse tripé. Você, Vitor? Caso eu deseje entrar no mundo de investimentos, qual a primeira coisa que eu preciso saber sobre o assunto? Acho que acho que a gente resumiu muito do que a gente comentou hoje, né? Que é você estudar, cara. Você se aprofundar nesse conteúdo, nesse mundo que é investimentos. Que aí, esse é o start de você começar a ter mais segurança relacionadas à parte de investimentos. Para mim não tem muito do que falar, de fato você estudar, se aprofundar, se interessar e aí ter mais confiança em investir. E consciência, né? Isso. E agora é a minha vez. Bem, a pergunta que eu peguei aqui está dizendo: por onde começar de maneira segura? Bem, o primeiro passo de começar de maneira segura é realmente você entendendo o que é a reserva de emergência, entendendo a real necessidade dela, começando a organizar essa reserva de emergência. Enquanto você está organizando essa reserva de emergência, você vai procurar conhecimento daquilo que são produtos de investimentos, seja em renda fixa ou renda variável. A partir do momento que você fundamenta bem esses dois conceitos de renda fixa e renda variável, você vai buscar entender em que perfil de investidor você vai melhor se enquadrar. Se é no perfil de investidor conservador, se é no perfil de investidor moderado, se é no perfil de investidor agressivo. E a partir do momento que você entende qual é o seu perfil de investidor, você entende dos produtos que existem, tanto na renda fixa quanto na renda variável, você vai poder alocar os seus recursos de maneira mais assertiva e de maneira mais inteligente também, alinhado com os objetivos que você tem em mente. Bem, para finalizar a nossa edição, eu gostaria que vocês dessem sugestões para o pessoal que está começando de conteúdos, seja livros, filmes, podcasts, artigos, sites, canais no YouTube, que vocês achem interessante o pessoal que está começando poder acessar e poder aprender e poder se desenvolver e entrar nesse mundo dos investimentos. Começo? Pode começar. Bom, partindo do pressuposto que a gente está falando, em maior parte, com pessoas que estão começando nesse mundo, de cursos eu recomendaria, porque de fato eu fiz os da B3 e os da Ambima, que são cursos gratuitos, são bem introdutórios, mas são muito bons. Quem quiser desembolsar algum investimento, eu recomendo a Finclass, que ela é uma assinatura de um streaming de cursos, que é do Grupo Primo, é em torno de R$50 por mês e você tem conteúdos dos mais diversos níveis. De podcast, eu gosto muito do podcast Os Sócios, que é do Bruno e Malu Perini. E por fim de livro, eu gosto do 101 Perguntas e Respostas da Suno. Então eu recomendo também o conteúdo da Suno. Show. Eu indico alguns que Pedro tinha comentado também, mas eu gosto de acompanhar também alguns sites específicos, né? Tem o Infomoney, Muito né? bom. Que é um site que você tanto acompanha notícias atualizadas do mundo, né? Não apenas do Brasil, mas também do mundo.
E também você consegue estar aprendendo por lá, né? Ele ensina você em termos básicos, complexos. Tem cursos também lá. Tem cursos também, né? Então, é um dos sites que eu gosto também de acompanhar. Tem até uma dica lá que você consegue estar recebendo notificações no Telegram. Todo dia de manhã, às 6 horas da manhã, ele fica enviando para você uma notícia relacionada a notícias mais atuais e que mais pertinentes para o mercado. E também outro site que eu acompanho também é o Status Invest. É um site que ele é um pouco diferente do InfoMoney, mas a intenção dele é que você consiga ter dados centralizados das empresas que você vai se mais interessar. Então, as ações. Você consegue ver lá todas as ações que estão disponíveis lá na B3, para que você consiga conhecer um pouco mais da empresa, entender como é que está o histórico dela e tudo mais. Então, eu acho que as minhas recomendações insights é essa. Sim. A minha recomendação eu sou uma pessoa que gosta muito de ler livros, então eu começaria, como eu comecei, pelo livro do Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que é um livro atemporal, onde ele discute várias percepções de coisas iniciais e você pode ter uma fundamentação bem bacana até um nível bem avançado. Então, se vocês gostam de ler livro, Investidor Inteligente é um livro muito, muito bacana para você estar começando a adquirir conhecimento. E bem, eu queria agradecer a vocês dois por terem aceitado estarem aqui conosco nesse Next Talk. Muito obrigada, tanto o Vitor quanto o Pedro. E eu espero que vocês tenham aproveitado e gostado bastante do conteúdo. Se vocês quiserem mais conteúdos como esse, é só vocês registrarem aí nos comentários, curtir, comentar, que aí a gente pode fazer uma segunda edição, se os meninos aceitarem também. Muito obrigada de verdade e obrigada a vocês por estarem assistindo também.